Olá pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito do Príncipe Valente, esse clássico dos quadrinhos mundiais, criado pelo primeiro artista de quadrinhos adultos do mundo. Mas antes de falarmos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, pedir o joinha nesse vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sininho para os meus próximos vídeos, ok? Pois bem, esse cara da foto é Harold Foster, um artista, desenhista e autor de quadrinhos nascido no Canadá em 1892, que inicialmente era desenhista de agências de publicidade, estudou artes, fez a primeira participação no mundo das histórias em quadrinhos em 1928, ilustrando tiras de jornal do personagem Tarzan, e posteriormente migrando para páginas dominicais. Tarzan é um personagem dos livros de Edgar Rice Burroughs que também estava popular no cinema. E foi o sucesso de Tarzan que convenceu a distribuidora King Features, aquela do Fantasma, a publicar as páginas dominicais da criação de Harold Foster, o Príncipe Valente, a partir de 1937. E eu vou mostrar um pouco da coleção lançada pela Ebal em 1974. E curiosamente, a editora Brasil América deixou a coleção parada até 1984. Essa é a segunda impressão do livro lançado originalmente, foi lançado em 1983. Um livro muito grande, com capa dura, papel de alta gramatura, uma biografia explicando a história de Harold Foster, as suas primeiras publicações com o Tarzan, e o início das histórias do Príncipe Valente, nas páginas dominicais, com suas características que ficaram famosas ao longo de toda a história da publicação. O traço belíssimo de Harold Foster, muitos detalhes nas ilustrações do cenário medieval dos tempos do Rei Arthur, e as ilustrações ficam preservadas pois Harold Foster não colocava balões nas histórias. O texto era colocado acima, abaixo, em quadros separados, incluindo os diálogos, colocados como se fosse um livro. E impressiona muito o traço, a qualidade na arte final com o nanquim, e talvez somente Alex Raymond com Flash Gordon, lançado também nos anos 30, tenha uma arte que se equipare ao trabalho de Harold Foster e Alex Raymond, que também era desenhista das páginas distribuídas pela King Features. Esse é o volume 2, lançado em 1984. Essa é uma segunda impressão, feita em 1988 pela Ebal. E nessa edição continua o trabalho excepcional da editora. Vale ressaltar que se nos anos 70 eram raras as edições luxuosas como essa, nos anos 80, até pelo menos 1984, a situação não era muito diferente. Eventualmente a editora Rio Gráfica tinha publicações de luxo. A Ebal já fazia isso há algum tempo, lançou também as páginas dominicais de Flash Gordon em um formato prancha, também com capa dura, edições muito caprichadas. Mas é curioso lembrar que foi justamente em 1984 que a editora Ebal perdeu os direitos de publicação dos personagens da DC Comics no Brasil. A Ebal poderia ser comparada com o que é a Panini hoje em termos de histórias em quadrinhos entre os anos 50 e o início dos anos 80. Ela que lançou os personagens da Marvel, lançou todos os personagens da DC em revistas aqui no Brasil. Nos anos 60 ela publicava DC e Marvel no Brasil. A concorrência era a editora Rio Gráfica, que lançava títulos da King como Mandrake, Fantasma. E a outra concorrente era a editora de São Paulo, a editora Abril, que lançava os títulos da Disney e algumas revistas da Hanna-Barbera. Mas foi com a era dos quadrinhos em formatinho que a Ebal começou a perder bastante espaço. Primeiro para a editora Block, depois para a editora Rio Gráfica e também para a editora Abril, e deixou de publicar quadrinhos em banca em 1984. Passando a ter praticamente somente esta publicação, um título de luxo, como revista em quadrinhos publicada pela Ebal. Eu não vou mostrar todas as edições,
Foram 15 livros lançados pela Ebal. Esse aqui é o volume 4. A arte de Harold Foster continua evoluindo ao passar dos anos. Ele continuou desenhando o personagem até 1971, quando se afastou dos desenhos, mas continuou colaborando com as páginas dominicais, fazendo esboços e criando o roteiro. Mas ele foi substituído por outro desenhista e ele trabalhou com o Príncipe Valente até o ano da sua morte, em 1982. Eu avancei um pouco aqui na coleção, mostrando o volume 15, que foi lançado em 1995, justamente o ano de encerramento das atividades da editora Brasil América. Eu tenho um carinho muito grande pelas publicações dessa editora, porque eu cresci lendo os gibis da DC Comics, do Batman, Superman e outros personagens, justamente por essa editora, tanto nos formatos americanos em revistas em preto e branco, quanto depois quando migraram para o formatinho. O Príncipe Valente é esse personagem heróico da era medieval que se torna amigo de alguns dos Cavaleiros da Távola Redonda e chega a ser nomeado Cavaleiro da Távola Redonda nos tempos do lendário Rei Arthur. As histórias são de muita aventura, com batalhas medievais, e foi inclusive retratado no cinema na década de 50, interpretado por Robert Wagner, aquele do Casal 20, série muito popular aqui no Brasil nos anos 80. Depois do encerramento das atividades da Ebal, algumas outras editoras retomaram o formato e publicaram mais 5 livros, acredito. Essa coleção deve ter chegado no volume 20. Os que meu irmão tem, essa coleção é do meu irmão, são 15 edições, a coleção completa da editora Rio Gráfica, comemorando os 50 anos de atividade da editora. E foi em 2019 que a editora Planeta de Agostini lançou uma nova coleção em português, dessa vez em livros um pouco menores, mas com o mesmo capricho, capa dura, e em páginas coloridas, restaurando as cores originais publicadas nas páginas dominicais de época, republicando em ordem cronológica desde 1937. Cada livro, um ano de páginas dominicais publicadas originalmente, em uma coleção gigante, totalizando 82 volumes em capa dura. Eu comprei apenas a primeira edição e achei muito interessante a arte colorida de Harold Foster, fica ainda mais bonita. E notei também que o trabalho de restauração das páginas dominicais originais foi um trabalho muito bem feito. Eu não sei se eles conseguiram originais em melhores condições, mas é possível notar nas edições, comparando as páginas da editora Ebal com as páginas da nova publicação, uma melhora significativa na qualidade da arte. Em preto e branco, a edição da Ebal, lançada em 1974, e à direita a página colorida da nova edição da Planeta de Agostini. Uma comparação interessante aqui com as cores e a definição dos traços de Harold Foster. Aqui fica ainda mais claro no rosto do Príncipe Valente, em preto e branco pela Ebal, e na página colorida mostrando até detalhes que não são perceptíveis na publicação original de 1974. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, uma comparação com o tamanho da revista publicada pela Ebal com um título em formato americano da Panini. E a edição nova da Planeta de Agostini um pouco menor, mas ainda assim maior do que o formato americano dos quadrinhos publicados atualmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para os próximos vídeos, ok? Agradeço imensamente a presença de vocês até aqui. Fica um meu grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.